E eu gostaria, amados, de compartilhar com vocês uma palavra que, na verdade, é uma das razões porque eu sou apaixonado pelo Evangelho do Senhor Jesus. Eu quero ver se, na medida do possível, nas oportunidades que o Senhor me conceder para compartilhar a palavra aqui aos amados, eu possa ir compartilhando com vocês as razões pelas quais eu sou apaixonado pelo Evangelho de Jesus. Eu estou há 30 anos, 32 anos no Evangelho. 32 anos. E nunca me desviei, me afastei deste Evangelho. E cada vez mais, e cada dia mais, e cada ano que passa, parece que eu tenho experimentado um renovo, uma alegria muito grande do Evangelho, porque ele vai se revelando, e à medida em que a própria palavra, o próprio Senhor Jesus vai se revelando, aquilo renova a nossa fé, renova a nossa esperança e renova o nosso amor. Por isso eu quero hoje compartilhar com vocês essa razão, é uma delas. Porque, de fato, o Evangelho do Senhor Jesus conquistou meu coração, não naquele dia lá, há 32 anos atrás, porque ali eu não compreendi toda a dimensão do Evangelho. Então, não era nem possível que ali eu pudesse me apaixonar. Mas à medida em que eu fui convivendo com este Evangelho, convivendo com o Espírito Santo, convivendo com a obra de Deus em minha vida, aí eu fui cada vez mais me apaixonando. E tem sido algo crescente. E eu quero que cresça e se aprofunde cada dia mais. E eu sei que é um relacionamento eterno. Não há como concluir, como acabar. O Evangelho tem uma dimensão eterna. Por isso, o Senhor Jesus veio nos trazer a vida eterna. E se há a vida eterna, com certeza há um crescente de relacionamento, algo interminável. E a minha oração é que cada um que está aqui, a igreja do Senhor Jesus, cada vez se apaixone por este Evangelho. Cada vez se mergulhe neste Evangelho, seja absorvido por essa mensagem profunda do Senhor Jesus. Incomparável o Senhor Jesus. Nós cantamos hoje aqui um pouco dele, dizendo: Alfa e Ômega, princípio e fim, tudo para mim, tudo para mim. E eu queria que nós abríssemos juntos no Evangelho que eu considero dos 4, o Evangelho que mais me atraiu, que é o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. Aqui tem a descrição do porquê o apóstolo João escreveu o que ele escreveu. Porque ele relatou o que ele relatou ao longo desses 21 capítulos. Porque ele compartilhou daqueles milagres que aqui no Evangelho de João são chamados de sinais. Sinais.
Em nenhum dos outros evangelhos, a manifestação de Jesus é chamada de sinal, como é aqui em João, porque tem um significado especial. Sinal é sempre aquilo que aponta para algo que é maior do que o próprio sinal. Sinal é algo que sinaliza para algo além, para algo que está muito acima. Qualquer sinal é sempre um anúncio de algo muito maior. Se você, por exemplo, vê nuvens escuras nos céus, você já sente que isso é o sinal de chuva. Então a nuvem fala a respeito de algo além dela, a chuva. Se você vem no semáforo e topa com aquele vermelho, aquela cor vermelha, a cor vermelha ali não é mais uma cor normal. Ali a cor vermelha é um sinal. E o vermelho do semáforo sinaliza para algo que é maior do que a própria cor, porque está dizendo pare. Não é nem necessário que haja a palavra pare, porque na cor vermelha você já vê e lê o pare. Porque você já vê pare no vermelho, porque vermelho é um sinal. O apóstolo João está mostrando então que tudo o que aconteceu neste evangelho foram sinais, e todos esses sinais tinham uma razão. E aqui é o que nós vamos ver no verso 31, ele diz assim: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Glória a Deus. Amados, cada registro do apóstolo João, do evangelista João, cada registro dele era com esse propósito, para que creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, e para que crendo que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, nós tenhamos vida em seu nome. E aqui no Evangelho de João, como eu disse, é o evangelho que mais me atraiu, porque justamente, amados, o modo como o Senhor Jesus se manifesta através daquilo que Ele faz, Ele está revelando quem Ele é. E aqui está a maravilha pela qual me apaixonei. De que a tremenda e maior, eu diria, revelação está na pessoa e não no seu ato, e não no que ele está fazendo. Porque o que o Senhor Jesus está querendo realizar em nós é muito maior do que aquilo que Ele faz por nós. Eu queria mencionar aqui 3 momentos no Evangelho de João. Você não precisa ler. Um está no capítulo 6, quando ele multiplica os pães. O Senhor Jesus, ao multiplicar os pães, estava atendendo a uma necessidade básica, porque as pessoas estavam com fome, aquelas que seguiam Jesus estavam com fome, e o Senhor multiplicou os pães. E eles continuaram seguindo Jesus por onde ele fosse, porque eles queriam que o Senhor multiplicasse mais pães.
Aí o Senhor Jesus vai falar a respeito do maná, o maná que é o pão, que o povo de Israel experimentou no deserto, quando Deus enviou do céu um pão. E ali é muito tremendo, porque Jesus, nesse capítulo 6 de João, ele está, na verdade, mostrando que Moisés enviou o pão do céu, mas, na verdade, o verdadeiro pão não foi aquele que Moisés deu, porque quem comeu o pão que Moisés trouxe, voltou a morrer e voltou a ter fome. E aí o Senhor Jesus diz: mas o Pai, Deus Pai, é que vos dá o verdadeiro pão que desce do céu. E aí aqueles que ali estavam diziam: então nos dê desse pão. E aí Jesus diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Quem comer a minha carne está comendo a verdadeira comida. Quem bebe do meu sangue está bebendo da verdadeira bebida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Naquela hora, o Senhor Jesus, ele está multiplicando pães, atendendo a uma necessidade básica nossa, para revelar a eles e a nós que Ele é o pão. Ele é o pão da vida. Ele é aquele por quem eu vivo. E aí o que é muito tremendo aqui é que o foco agora não é mais atender uma necessidade de provisão, mas agora o foco é: eu preciso viver da pessoa do Senhor Jesus, porque Ele é que é o verdadeiro pão. Ele é que é a minha verdadeira comida. Nesta hora o Senhor Jesus me tira da necessidade básica que eu tenho de pão, e aí eu entendo agora as necessidades básicas que nós todos temos, sejam elas de pão ou de qualquer outra necessidade. Ele nos tira desse foco, o foco dessa necessidade, e nos coloca num outro, de uma necessidade primeira, de uma necessidade primordial, de uma necessidade mais profunda do que a do pão, do que a do alimento, do que a da roupa, do que a do carro, do que a da água, do que a da casa, que é a necessidade que nós temos de viver dele, do próprio Senhor Jesus. Ele diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. E ali eu compreendi que ele estava elevando a minha vida, elevando, tirando a minha vida de uma busca por necessidades básicas de sobrevivência e me colocando onde de fato está a minha maior, primeira e original necessidade, que é a de viver a partir da vida dele. Ele é meu pão, ele é de quem eu tenho fome, ele é que é a razão daquilo que me traz vida e que me mantém vivo. Ele é meu alimento, ele é que é o meu sustento. Aquilo elevou minha vida. Um outro momento, uma outra ocasião, aconteceu no capítulo 9 do Evangelho de João. Quando o Senhor Jesus cura um cego, ele está atendendo agora uma outra necessidade, não de pão, mas agora uma necessidade na área de saúde, na área física. Aquele homem era cego. E o Senhor Jesus vai então fazer algo muito interessante, que é
fazer barro com a sua saliva e untar os seus olhos com barro e pedir ao homem que vá ao tanque de Siloé lavar-se nas águas, porque aquele tanque de Siloé, a palavra Siló, significa o enviado. E o Evangelho de João está falando de Jesus como o enviado. Então olha que revelação que o Senhor Jesus está querendo dar. Quando este homem, então, vai ao tanque, se lava, volta vendo, volta enxergando. Não é apenas a necessidade física que está sendo atendida, mas é uma revelação que está sendo dada, a revelação de quem Jesus é. E nesse capítulo 9, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Então ele cura o cego, não apenas para que o cego fique curado, ele cura o cego para se revelar como aquele que é a luz, porque o foco principal não é a cura de uma enfermidade nos olhos, o foco principal não é a cura de uma deficiência oftalmológica, o foco principal da manifestação do Evangelho é Jesus se revelando como a verdadeira luz. Não importa agora se esse cego consegue ver e ele não conseguir enxergar Jesus. Não importa agora se esse cego consegue pegar as coisas, andar direito, sendo que ele não tem a luz da vida. Porque o que importa é a luz da vida. O que importa para esse cego e para qualquer um de nós é um relacionamento com o Senhor Jesus como luz do mundo, como luz da vida, e luz é sinônimo de verdade. Ele como aquele que é a verdade, Ele como aquele que é o verdadeiro, Ele como aquele que vai me iluminar as minhas trevas interiores e aquele que vai me direcionar. Então, ele me eleva mais uma vez, porque ele me tira da questão da necessidade física, suprindo a necessidade física, e agora me eleva para um nível em que eu andarei na luz, eu andarei na verdade, porque não importa se eu estou suprido fisicamente e não ando na verdade. Não importa se eu estou suprido fisicamente e continuo andando em trevas. Não adianta nada para nós seres humanos. De que adianta para nós seres humanos termos uma casa para morar e não ter paz? De que adianta nós seres humanos termos um colchão e um travesseiro de penas de ganso, sendo que nosso sono é de penas do inferno? Por isso, o foco do Senhor Jesus no Evangelho de João é a revelação de quem Ele é. E a revelação de quem Ele é se dá no momento em que Ele está atendendo uma necessidade básica, uma necessidade física, uma necessidade nua, crua, realmente uma necessidade. No entanto, Ele tira o foco de que nós olhemos para Ele como sendo um solucionador de problemas, e agora coloquemos o foco nele como aquele que é a vida, como aquele que tem a vida, como aquele que é a vida. E se Ele é a vida, Ele é o pão da vida. E se Ele é a vida, Ele é a luz do mundo. Porque só aquele que é a vida pode ser o pão da vida e luz do mundo. No capítulo 11, ele atende a necessidade que eu considero de todas a mais poderosa, a mais gritante para nós, que vai muito além do suprimento de pão e que vai muito além de uma cura física. No capítulo 11 de João, ele está atendendo uma questão
crucial nossa e que é dramática para nós, que é a questão da morte. No Evangelho de João, você vê que um grande amigo dele morreu, Lázaro. E o Senhor Jesus, ainda quando esse homem estava enfermo, não foi lá para curá-lo. Mas quando o próprio Senhor Jesus soube que ele havia morrido, então ele tomou a direção de ir até Lázaro. E chegando lá, já estava há 4 dias morto. A própria Marta, irmã de Lázaro, diz: Senhor, se tu estivesses aqui antes, meu irmão com certeza não teria morrido. Mas agora de que adiantará? E aí o Senhor diz: Marta, o teu irmão vai ressurgir. Aí ela diz: sim, Senhor, eu sei que ele vai ressurgir no último dia, como diz e como fomos ensinados, a ressurreição dos mortos nos últimos dias. E então o Senhor Jesus diz: Marta, eu sou a ressurreição. Ele é o alfa e o ômega, amém? Ele é tudo para mim, amém? Quando ele é o alfa e o ômega, quer dizer o quê? Que diante de Marta está o alfa, o início, e está o ômega, o fim. Se Marta então diz que a ressurreição acontecerá no último dia, ela está dizendo que a ressurreição acontecerá no ômega. Mas o Senhor Jesus é que é o alfa e o ômega. Alfa e ômega não é um calendário, não é uma data, não é um acontecimento, é uma pessoa, e é o Senhor Jesus. Por isso ele vira para ela e diz: eu sou a ressurreição. Ele não diz para ela: eu vou ressuscitá-lo, eu tenho a ressurreição. Não, ele diz para ela: eu sou a ressurreição. Nesta hora, o que agora o Senhor Jesus está chamando Marta, Maria e todos nós aqui, é para um outro nível de relacionamento, amados. Ele está tomando uma ocasião de morte para se revelar como a ressurreição. E quando ele ressuscita Lázaro, ele está ressuscitando para demonstrar não que ele tem poder para ressuscitar, ele está ressuscitando para demonstrar que ele é a ressurreição. Quando nós começamos a entender que ele é o pão, que ele é a luz e que ele é a ressurreição, nós começamos a entender que uma pessoa é que é o que eu necessito, e não uma pessoa tem o que eu necessito. O nosso Senhor Jesus, ele não tem o que a gente precisa, ele é o que a gente precisa. E se ele é, ele está me chamando para um relacionamento que está muito mais elevado do que todas as necessidades de pão, de cura ou de ressurreição. Porque ele é para mim. Amados, quando eu disse que eu me apaixonei pelo Evangelho, porque ao ler o Evangelho de fato, teve momentos assim que eu chorava muito, porque naquela hora ali o Senhor realmente estava mostrando e falando ao meu coração coisas que são assim até difíceis de traduzir numa língua, seja ela qual for. Em que ele estava de fato me chamando para um relacionamento com ele, e esse relacionamento com ele estaria acima das minhas necessidades mais básicas. Um evangelho centrado na vida. O que nós compartilhamos até agora aqui do Evangelho de João é o fundamento básico para o que eu estou querendo agora compartilhar. Ainda não é o que estou no meu coração para compartilhar.
Mas o que eu compartilhei com vocês no capítulo 6, capítulo 9, capítulo 11, é um fundamento desse evangelho sublime, sublime evangelho. Esse chamado que nós estamos recebendo para a vida. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é um evangelho centrado na vida. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o evangelho do Senhor Jesus é um evangelho para transformação de vidas e não para solução de problemas. Queridos, eu quero muito em Deus, pelo Espírito que nos instrui em toda a verdade, nos ajuda e nos ensina, que os meus olhos e os teus olhos sejam abertos nesta noite, para você receber a sublimidade deste evangelho. O evangelho do Senhor Jesus é um evangelho centrado na vida. Jesus não veio para que eu tenha felicidade. Ele veio para que eu tenha vida. Esta vida é a vida, na língua grega é chamado de zoe, zoe. Não é a vida psicológica, também não é a vida biológica, mas é zoe, é um tipo de vida que é o mesmo tipo de vida de Deus. É uma vida incriada, ou seja, não foi criada, não nasceu conosco, a exemplo da biológica e da psicológica, não nasceu conosco. Não é uma questão genética, nem é uma questão social. Essa vida não é construção social e nem muito menos construção genética. Esta vida está aquém de tudo isso que estamos falando. É uma vida do tipo de Deus, vida celestial, vida eterna. E Ele veio para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E crendo, tenhamos vida. Esta vida, isso é maravilhoso. Isso é singular. Isso é incomparável, ímpar. Isso é algo que não se vê. Não se vê, não se vende, não se compra. Isso não se encontra no mercado, isso é algo que é de cima para baixo. Essa vida que Ele veio trazer é o que nos faz agora ter essa convicção para falar isso aos amados, que o evangelho do Senhor é um evangelho centrado na vida. Portanto, todo o trabalhar de Deus conosco pelo evangelho é para que as nossas vidas sejam transformadas. O foco de Deus, o alvo do Senhor nosso Deus, quando você lê as Escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, você vai observar que o foco de Deus, o alvo de Deus, é que a minha vida e a sua seja mudada, transformada. E isso está muito aquém e muito além do Senhor Jesus ser aquele que soluciona problemas. O Evangelho é um Evangelho para cumprimento de propósitos. Cumprimento de propósitos. Queridos, eu queria ler um texto com vocês, se você puder,
Se você não quiser não quiser ir ler e ficar ouvindo a palavra, pode também. Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. Eu quero dar um exemplo para vocês do que estamos aqui compartilhando. Diz assim a palavra. Romanos é o Evangelho de Deus. Você vê isso logo no primeiro capítulo de Romanos, onde Paulo fala que o que ele vai anunciar é o Evangelho de Deus. E aqui diz assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. A minha versão diz a palavra experiência. Na verdade, o que esse texto está dizendo é: a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado. A palavra experiência pode ser traduzida desta forma: um caráter aprovado. Alguém que foi provado, cujo caráter foi provado e tenha sido aprovado. Foi provado pelas tribulações e foi aprovado. O que isso me chama a atenção para o que estamos compartilhando? Amados, o foco do Evangelho não é a tribulação pela qual você esteja passando, mas como você está passando pela tribulação. O foco do Evangelho é o meu caráter ser provado e aprovado enquanto passo pelo vale. Enquanto passo pelo vale, a figura vale é só uma figura de um quadro, para você ter uma imagem. Vale é um lugar profundo, vale é um lugar na Bíblia traz esse sentido de luta, angústia, batalha, tribulação, problemas. É tão tremendo o Evangelho do Senhor Jesus, porque o que para o Senhor Ele pesa em nós, não é o lugar, o momento, a situação pela qual eu estou passando, mas como eu estou passando por aquilo que eu estou passando. Porque o propósito da obra de Deus é a transformação do coração, é a transformação da vida. De que adiantará você enfrentar um limite na sua vida, uma limitação, uma luta, seja ela qual for, e depois que você passa por ela, seja em um dia, uma semana, um mês, um ano, ou outro tempo, quem sabe, de que adiantará você sair de lá e você e eu continuarmos as mesmas pessoas de sempre? O Evangelho é o Evangelho da vida. O Evangelho está centrado na vida. O nosso Deus não é um Deus para administrar problemas, mas para construir vidas. Eu queria ler um outro texto, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar. Agora veja aqui a beleza do Evangelho do Senhor Jesus. Aqui em Deuteronômio, a beleza do Evangelho. Para saber o que estava no teu coração. Eu estava compartilhando com um irmão em Cristo, semana retrasada, e ele falando das dificuldades dele em relação ao seu trabalho, em relação à igreja,
no que diz respeito a relacionamentos. E naquela hora eu pedi a Deus uma sabedoria para falar com ele. E entendi que teve a resposta. Veio essa sabedoria. E aí a ministração que eu dei a ele foi assim: amado, no teu trabalho, os relacionamentos estão denunciando a carnalidade do seu coração. E na igreja, os relacionamentos estão expondo o orgulho do teu coração. O que Deus está querendo fazer não é mudar os teus relacionamentos no trabalho e na igreja, mas é mudar teu coração. Se você disser que este trânsito de São Paulo te irrita, eu quero que você saiba que Deus não vai te levar para um deserto, onde não há engarrafamentos. Deus vai mostrar a você que trânsito nenhum te irrita, mas é você que se irrita com o trânsito. O que mostra é que Deus não vai mudar as leis de trânsito para facilitar a tua vida. Ele vai querer tocar em teu caráter, em teu coração carnal. Ele vai querer mostrar a você que você é uma vida que não está produzindo o fruto do Espírito. Você não é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Estas situações estão expondo a qualidade de vida que você está sendo. E é este o foco do Senhor Deus e do Evangelho: transformar seu coração. Porque Jesus já disse isso lá em Mateus 15, 19 e 20, que é do coração que procede o assassinato, é de lá que procede o roubo, é de lá que procede o adultério, é de lá que procede a maldade. Então, o nosso Deus quer mudar sua vida e não seu lugar de trabalho. O que eu te aconselho, amado, é aquilo que eu tenho feito, que o Senhor Jesus, através do apóstolo Pedro, também me aconselhou, que diz que Jesus não respondia com injúria quando era injuriado, antes se entregava àquele que julga retamente, Deus. Então, meu amado, a questão maior é eu me entregar, porque o que pesa para Deus é o que será feito em mim e não nos outros. Eu preciso me entregar, porque o Evangelho veio para transformar vidas e não para solucionar problemas. E digo mais uma coisa aos amados: Deus não tem nenhuma resistência para solucionar nossas crises. Deus tem resistência para mudar nosso coração. Nós oferecemos ao nosso Deus resistências para a mudança do coração, para a mudança da vida. Basta uma palavra e o Senhor Deus altera as nossas situações, resolve os nossos problemas, porque para Ele não há impossível. Amém, amados? Glória a Deus. A batalha de Deus é mudar o meu e o teu coração. E é interessante, porque é aqui que reside a maravilha do Evangelho, que o Evangelho lida com a vida. Olha que coisa linda, o Evangelho, ele quer encontrar as pessoas no emaranhado dos seus dramas. O Evangelho quer primeiro encontrar você
na confusão dos seus dramas, onde tu estás? O Evangelho vem a mim, vem a você. O Espírito vem a mim e vem a você. A palavra de Deus vem a mim e vem a você. Antes de Deus trazer qualquer coisa acerca do que está acontecendo comigo, Ele vai trazer algo para o que está em mim. Em mim. O Senhor quer me encontrar no meio das minhas dores. E se no meio das minhas dores eu estou com medo, Ele quer me encontrar no meu medo, meu coração está medroso. Se no meio dos meus problemas eu estou incrédulo, então o Senhor quer encontrar a minha incredulidade do meu coração. Sejam quais forem as situações interiores na minha vida, são estas que o Senhor vem para encontrar. Como tu estás passando enquanto passas pelo que estás vivendo? Essa é a pergunta do Evangelho. Como tu estás enquanto estás? Onde estás? Como está tu, meu filho? Eu comecei a aprender a lidar com isso, conversando com as pessoas. E Deus me chamou a atenção disso. Escuta onde ela se encontra. Se você não conseguir ver onde a pessoa está, você perdeu tudo. Não foque na circunstância dentro da qual ela está, mas foque no coração dela dentro desta circunstância. Porque é este coração que o Senhor quer transformar. Isso é maravilhoso. Amados, isso é sublime e maravilhoso. A vida cristã é uma vida em torno de propósitos e não de problemas. Amém? Queridos, com todo perdão, se você tem esse conceito, mas se você permitir que ele seja mudado, ouça o meu argumento. A igreja não é um grande hospital. Ainda que na igreja venham pessoas que estejam doentes, mas a igreja em si não é um grande hospital. Por que não é? Porque um hospital é uma estrutura erguida em torno de uma maldição. A igreja é uma estrutura erguida em torno de uma missão. E a missão de Deus é eterna. Está muito além das mazelas humanas. Eu diria que se você quiser comparar a igreja a algum lugar, compare a um centro de treinamento esportivo. Sabe por quê? Porque um centro de treinamento esportivo é um lugar para onde alguém vai para crescer em propósitos, naquilo que ele é melhor. E lá nesse centro de treinamento tem um departamento médico, para o caso destas pessoas ficarem doentes. O que eu quero dizer é, existe um departamento médico, mas não é esse departamento que justifica toda a estrutura. Por quê?
Porque você não é a dor que você tem. Você é a imagem do teu Deus. E ser a imagem de Deus está acima da tua própria dor. Existe um cuidado de Deus. O departamento médico indica isto, que existe um cuidado e uma provisão de Deus para tratar com as nossas mazelas, para tratar com as nossas dores. Mas toda a estrutura naquele lugar não é feita em torno dos problemas humanos. Toda aquela estrutura está sendo erguida e edificada em torno dos propósitos eternos. Isto é a igreja. Aleluia. O propósito de Deus para mim e para você não é que você seja tão somente abençoado. O propósito de Deus para mim e para você é que você seja edificado. O Evangelho não é um Evangelho para abençoar. O Evangelho é um Evangelho para edificar. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que não é em toda bênção que há edificação, mas em toda edificação há bênção. A edificação fala de uma construção que tem início, meio e fim. A edificação fala de um trabalho contínuo que não acaba. Um trabalho crescente. Fala de um trabalho constante. A edificação fala de que o trabalho de ontem se junta ao trabalho de hoje, vai ao trabalho de amanhã, assim é o Senhor Jesus e o seu Evangelho. Por esta razão é que Jesus não somente disse: vinde a mim o que está cansado e oprimido e eu vos aliviarei, mas ele também disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Por quê? Porque vir a ele é para ser abençoado, mas vir após ele é para ser edificado. Isso é maravilhoso. Eu me apaixonei por isso, amados. Me apaixonei. Falei: Deus é muito mais. E Ele disse: é muito mais. E o muito que você ainda tem é muito pouco diante do muito mais. E eu comecei a ver que o trabalho do Senhor era voltado inteiramente para meu coração e para minha vida. Aí, nesta hora, eu fui entender que as verdades mais profundas relacionadas ao que possa ocorrer comigo estão em 3 verbos: negar, esvaziar e humilhar a mim mesmo. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Porque Ele está querendo realizar uma obra contínua. Hoje, domingo, amanhã, segunda-feira. Amados, amanhã, segunda-feira, dia 24 de abril. Ele está querendo realizar uma obra em nós. Por isso é que negar a mim mesmo, esvaziar-me de mim mesmo, humilhar-me a mim mesmo, são as verdades mais profundas. Porque são verdades relacionadas à minha vida, à minha pessoa. É o que eu farei de mim,
diante do que o meu Deus está querendo fazer em mim? O que eu farei de mim diante daquele que está querendo realizar em mim a sua obra? O que eu farei de mim? Negarei a mim mesmo. O que eu farei de mim? Esvaziarei a mim mesmo. O que eu farei de mim? Me humilharei a mim mesmo. Isso tem um peso na obra de transformação. Amados irmãos, quando o Senhor Jesus esteve aqui, Ele saiu curando enfermos, expulsando demônios, proclamando o Evangelho do Reino. E ao mesmo tempo, paralelamente, Ele chamou homens para virem após Ele. 3 anos e meio de convivência com estes homens, discipulado, relacionamento da vida do Senhor Jesus, quem Ele é, com a vida daqueles homens, quem eles são. E depois de 3 anos e meio, quem Ele é e em quem aqueles homens se tornarão. Isso teve mais peso do que qualquer obra de cura e de libertação. Que coisa tremenda! Que coisa tremenda! O foco do Senhor Jesus era a transformação de Pedro, a transformação de André, a transformação de Filipe, a transformação de João, a transformação de Tiago, a transformação de Bartolomeu. O foco do Senhor Jesus era o quanto dele estaria neles. E aí depois o Senhor Jesus volta ao Pai. Mas agora quem vai continuar essa obra são aqueles que andaram com Ele. Aqueles que foram transformados pela sua vida. Que coisa tremenda, amados. Por isso, nesta noite, o peso da palavra de Deus vem sobre o que Deus está fazendo em nós. O que Ele está edificando em nós, enquanto estamos passando pelo que passamos. Que qualidade de pessoa você era, que qualidade de pessoa você tem sido e que qualidade de pessoa você será. É isto que tem maior peso. Este é o sublime Evangelho, um chamado para a vida. Um chamado para a vida. Amém. Oh Senhor. Vamos orar?
queria que nós cantássemos aquele cântico que foi cantado aqui. Sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Eu queria perguntar aqui, alguém que nos visita nesta noite, você que nos visita, que compreendeu esta palavra para poder dizer assim: é verdade, minha vida é que precisa ser mudada, meu coração é que precisa ser transformado. Mais do que o que está ao meu redor, eu é que preciso ser mudado. E você hoje diz assim: eu quero ser esse filho e essa filha de Deus. Eu quero ser filho de Deus nesta noite. Eu quero me tornar filho, me tornar filha de Deus. Eu quero ter meu coração transformado. Eu não quero apenas ser abençoado por uma noite. Eu quero ser edificado. Edificado. Se você quer ter essa experiência de se tornar filho de Deus e ter o seu coração transformado, porque este é o grande propósito do Evangelho. Para isso Deus nos predestinou, para sermos conforme a imagem de seu Filho Jesus Cristo. Para isso Deus nos predestinou, para sermos conforme a imagem de seu Filho. Esse é o grande propósito de Deus, que nós sejamos conformes à imagem de seu Filho. E se você hoje fala assim: eu quero me tornar filho de Deus, eu quero ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo, eu quero ter meu coração mudado. Nós vamos cantar essa canção aqui. E enquanto estivermos cantando essa canção, se você quer hoje falar assim: eu quero ser esse filho e essa filha, eu quero ter meu coração transformado. Se você quer, então enquanto estivermos cantando essa canção linda, você pode sair do seu lugar, vir aqui à frente, e nós vamos orar em favor da sua vida e da sua família. Eu sou filho de Deus.
Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Amados, a coisa mais tremenda na vida é o Evangelho transformador de corações, onde você era uma pessoa e passa a ser uma nova pessoa. Deus pode realizar milagres aqui hoje, curando pessoas aqui, trazendo solução para eles na área financeira, na área familiar, na área conjugal. Nós vamos orar para abençoá-los, amém? Na sua vida também. Mas a verdade é que podemos passar por tantas experiências de milagres e a nossa vida continuar a mesma. Você sabia disso? Nosso coração continua incrédulo, nosso coração continua com medo, nosso coração continua seco, continua sem alegria. A gente pode experimentar tantas coisas boas de Deus, sermos tão abençoados e o nosso coração passar em branco. Eu quero que você saiba que o alvo do Evangelho, a luta do Espírito Santo, a batalha de Deus, é para que o nosso coração seja mudado. Sabe por quê? Porque tudo começa quando nós fazemos uma aliança com Ele e nos tornamos filhos. A nossa vida com Deus não começa quando somos abençoados por Deus. A nossa vida começa quando nós nos tornamos filhos de Deus. Aí você veja a importância que tem o nosso coração para o nosso Deus. Por isso eu gostaria de pedir a vocês aqui, se vocês já fizeram essa confissão alguma vez, não importa, vocês podem repetir hoje. Eu vou apenas ajudá-los nessa oração e vocês vão repetir comigo, tá bom? Mas a oração é de vocês, não é minha. Amém? É uma oração pessoal. Vamos orar? Diga assim: Senhor Deus, nesta noite, eu quero me tornar teu filho. Envia agora para dentro do meu coração o teu Santo Espírito. Eu confesso nesta noite que Jesus Cristo é o único Senhor e o único Salvador da minha vida. E eu quero nascer de novo. Ó Deus, nesta noite, eu peço a Ti, transforma o meu coração. Eu quero ser uma nova pessoa a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Vocês oraram? Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amados, nós vamos continuar nos relacionando com vocês, porque não queremos apenas que vocês sejam abençoados por uma noite, mas que vocês sejam edificados para a vida eterna. Para isso nós precisamos estar em contato com vocês, ter comunhão com vocês. Por isso eu pediria a vocês, para vocês estarem acompanhando ali o Pedro. Olha lá o Pedro, ó. E aí vocês vão receber uma oração específica pela vida de vocês. Pode compartilhar lá o que você está mais assim, o coração necessitando, alguma necessidade. Vamos orar e vamos continuar juntos como família
em nome de Jesus, tá bom? Então acompanhe aqui o nosso querido Pedro, por favor. Podem ir ali com ele. Podem ir com ele ali, tá bom? Glória a Deus. Deixe-me orar pela sua vida, abençoar a sua semana, em nome de Jesus, para que seja uma semana rica e próspera. E eu quero que você entenda, rica e próspera é o teu coração ser profundamente transformado nesta semana. O Senhor Jesus se revele a você no meio das suas batalhas. O teu coração seja conhecido de Deus e conhecido de você mesmo diante das tuas lutas. Eu te abençoo em nome de Jesus, para você ter um coração exposto. E diante disso você consagre seu coração a Deus. Confesse a Ele os teus pecados, as tuas angústias, as tuas incredulidades, os teus medos. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo para que você conheça quem é você no meio da batalha. Quem é você no meio da tua dor. Eu abençoo para que teus olhos sejam abertos, para que você se veja no meio da luta. Em nome de Jesus. Eu abençoo tua vida para que você não mais culpe pessoas e circunstâncias pelo que está acontecendo contigo, mas primeiramente você assuma as tuas responsabilidades. Eu te abençoo para uma autonomia diante de Deus e para uma dependência do Espírito Santo. Eu te abençoo para que o Evangelho de Deus toque teu caráter, toque tua personalidade e altere profundamente o teu comportamento. Em nome de Jesus eu oro para que essa semana você saia dela com muito mais fé do que antes, com muito mais amor do que antes, com muito mais perdão do que antes, com muito mais força do que antes. Eu quero declarar aqui em fé que as tribulações pelas quais você passa não vão te destruir. Eu declaro em fé que essas tribulações são como fogo que vai purificar a prata e purificar o ouro. Eu declaro em fé que a tua fé será purificada. O teu coração será purificado no meio das batalhas. E daqui uma semana você estará melhor do que hoje. Oh, aleluia! Eu quero declarar que o Filho de Deus vai se revelar a você no meio da tribulação. Do mesmo jeito que Ele se revelou como pão da vida, luz do mundo e ressurreição e vida, assim será para contigo nesta semana. E o nosso Deus seja exaltado através da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Uou! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Meu amado, dê um abraço aí bem forte nessa pessoa que está próxima de você, ao seu lado, atrás de você. Uma semana bendita, gloriosa, poderosa, transformadora, em nome do Senhor Jesus.